Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Preparados para mais uma live Happy Hour no Divã? Hoje tem outro cenário aqui atrás, vocês estão vendo o outro cenário aqui atrás? A produção hoje está se puxando aqui de... Olá Nica, olá Jussi, tudo bom? Como estão vocês? Carol entrou também, tudo bom, Carol? Agora é sessão beijos e abraços, tá bom, pessoal? Já já a gente começa um tempinho para vocês entrarem aí. Eu já explico como é que vai ser a nossa live de hoje. Live que hoje tem temas bem interessantes. Acho que eu tenho que fazer umas 3 lives para dar conta do tema. Oi, Gisele, tudo bem? Bruna também entrando, que legal. Tati, Ale, tudo bom, gurias? Como estamos por aí? Opa, tudo bom, Rosane? Como é que estamos? Denise, que legal. Oi, Ale, tudo bem? Tiago, meu querido amigo de longa data, desde a época de Telos, de Brasília, que legal. Oi, Flávia, Marina, tudo bem? Que legal. Olá, João, Flávia, mais um. Hoje, pessoal, nosso tema ele é bem complexo. A gente vai falar de amor e solidão. Vou trazer o romance de Romeu e Julieta só para a gente iniciar esse processo todo, a nossa fala. Vamos ver o que vocês vão perguntar, como é que vai ser essa nossa interação de hoje. Conto muito com a presença de vocês para reflexões, questionamentos, perguntas, enfim, a gente aqui faz um bate-bola que é bem interativo, né? A ideia das lives que eu faço é eu falar uns 30 minutos no máximo e a partir daí a gente abrir para os debates, a gente abrir para as perguntas, para os questionamentos, para que a gente possa trocar figurinhas aqui. Pessoal, eu sou meio que neófito nessa questão de Instagram, de lives e tudo mais. Então eu queria pedir para... Eu descobri que tem uma ferramenta que eu ouvi falar que é aviãozinho, né? A gente clica ali e convida colegas e tal, amigos, para virem participar da live. Então, eu não vou mandar aviãozinho para ninguém, mas se vocês quiserem mandar aviãozinhos para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês quiserem convidar para vir bater esse papo conosco aqui, acho que é legal. Preparei uma live bem legal para a gente trocar figurinhas e para a gente debater o tema aqui do amor e solidão, ok? Bom, dito isso, já tem algumas pessoas entrando aqui. Vamos começar então a nossa live, né? Vamos lá. Nossa live de hoje, o nome é Romeu e Julieta, Amor e Solidão em Tempos de Pandemia. E pessoal, vou começar falando um pouquinho para vocês, né? Por que eu pensei em trazer o romance de Shakespeare, William Shakespeare, o grande literata britânico? Por que eu pensei em fazer o Romeu e Julieta, né? Por que eu trouxe essa possibilidade aqui para a gente iniciar a nossa conversa? Bom, primeiro, Romeu e Julieta foram 2 jovens que se apaixonaram perdidamente. Romeu estava com um casamento marcado com uma outra mulher que não era Julieta. Ele vai à casa dos Capuleto, que é a casa do pai de Julieta, se apaixona por ela perdidamente, e a partir daí começa uma série de questões, uma série de eventos que vão culminar, né, na morte dos dois. Mas antes disso, eles têm apenas uma noite de amor, eles transgridem as regras sociais e eles têm um fim trágico que cada um de nós já deve ter ouvido falar, ou deve ter lido, enfim, alguma coisa a respeito disso aí. E o que mais me chamou a atenção, e por que eu decidi trazer, né, Romeu e Julieta, Amor e Solidão em Tempos de Pandemia, porque eles não vivem felizes para sempre. Ou seja, não há o amor romântico, não há aquele final feliz nos contos de fadas e tal. Eu acho que um conto, quer dizer, um filme que traz um pouco isso é o Shrek, né?
que o Shrek, a Fiona não vira aquela princesa linda e maravilhosa. O Shrek, ele é um ogro, então é uma coisa meio que o final feliz acontece de uma outra forma, ou seja, existe uma outra realidade, existe uma outra diversidade do amor que também é contemplado nesses temas que eu digo em relação ao Shrek. E para a gente começar a entender um pouquinho Romeu e Julieta, a gente vai ter que falar sobre. Eu vou trazer aqui 3 conceitos de amor para a gente começar o nosso debate. E esses conceitos de amor eu vou pegar de 2 filósofos, que talvez a gente já tenha discutido um pouquinho aqui, que é Platão e Aristóteles. E eu vou falar também um pouquinho sobre o amor de Jesus, que é um outro tipo de amor, que talvez a gente conheça mais por a nossa sociedade ser eminentemente cristã, e a gente conhece um pouquinho mais sobre essa questão do amor de Jesus. Bom, vamos lá. Primeiro, a relação para Platão. Platão era um filósofo, um dos pais fundadores da filosofia que a gente conhece, e o amor para Platão era o amor pela falta. Ou seja, eu só vou me dedicar, eu só vou dispensar o meu tempo com algo que seja para suprir alguma falta minha, né? E para Platão, a equação do amor era amor igual a desejo. Ou seja, tudo aquilo que eu desejo é aquilo que eu não tenho. Eu vou buscar empreender a minha energia, o meu tempo, a minha potência de agir, sempre buscando uma relação que me falta. Ou seja, o desejo é a falta. O desejo é aquilo que eu não tenho. E se amor é desejo, e eu desejo o que eu não tenho, eu vou invariavelmente me considerar de ser uma pessoa incompleta. Eu jamais vou conseguir ter uma completude. E é interessante a gente pensar que o amor para Platão, ele é quase como se fosse um saco sem fundo, né? Fazendo uma analogia aqui. Por quê? Porque por mais que eu faça, por mais que eu conquiste, eu jamais vou conseguir ter a plenitude, muito menos me completar a partir do desejo. Vou trazer para vocês aqui. O exemplo é meramente hipotético, porque não me cabe. Vamos supor que eu tenha comprado uma Ferrari 2020. Pessoal, como eu falei, é só uma hipótese, eu sou professor e psicólogo, não tenho nenhuma chance de comprar uma Ferrari. Mas, para a analogia, comprei uma Ferrari 2020. Nossa, minha Ferrari é super bacana e tudo mais, mas agora, em outubro, vai ser lançada a Ferrari 2021, que ela tem alguns acessórios a mais, ou seja, a minha Ferrari 2020 ela já ficou no ostracismo. Ela já não tem mais o mesmo valor e o meu objeto de desejo agora passa a ser o quê? Passa a ser a nova Ferrari 2021. Isso acontece com iPhones, isso acontece com celulares, isso acontece com muita frequência, inclusive quando eu conquisto algum afeto, aquele afeto perde valor. Pessoal, calma lá, estou falando por Platão. Platão está aqui do meu lado, estou falando por Platão. O que eu penso é outra coisa, tá bom? Mas Platão pensa assim, ou seja, existe sempre uma incompletude e eu vou sempre, a partir do meu desejo, somos seres desejantes por algo que não temos, e a partir daí nós iremos invariavelmente buscar saciar os nossos desejos, ok? E aí vem Aristóteles. Aristóteles já tem uma outra pegada. Aristóteles, ele é contemporâneo de Platão, ele tentou estudar na escola de Platão, não foi aceito, porque afinal de contas, ainda que o pai dele tivesse posses e fosse médico, ele não era um ateniense nato, ele não nasceu em Atenas, então ele não poderia estudar. Então ele cria a sua própria escola. E a partir daí, Aristóteles começa a dizer o quê? Que muito diferente de Platão, o que me causa o meu objeto de desejo, o meu amor, vai por aquilo que eu tenho, aquilo que eu já conquistei. Ou seja, eu não vou ficar buscando eternamente algo para que aquele algo satisfaça o meu desejo. Ou seja, quando eu conquisto alguma coisa, isso me alegra.
Isso me dá filia, isso me dá amor, né? Philos, do grego antigo, quer dizer amor. A palavra filosofia é o amor pelo conhecimento. Então, para Aristóteles, o amor, o philos, era justamente o amor que me dava a alegria por aquilo que eu já conquistei. Ou seja, quando eu conquisto alguma coisa, aquilo me preenche de tal forma que eu não precisaria mais buscar algo. Ou seja, eu consigo imediatamente suprir a minha necessidade quando eu alcanço o meu objeto de desejo. E aí, pessoal, vem Jesus Cristo fazer uma bagunça nisso tudo aí. Por quê? Porque quem vai falar do amor de Jesus, que é o que a gente chama de ágape, é um carinha chamado São Tomás de Aquino, ou apenas Tomás de Aquino. E o que o Tomás de Aquino ele vai nos dizer? Ele vai dizer uma coisa que é muito importante, que, vamos entender, só recapitular rapidinho aqui, o amor para Platão era o desejo que eu ia satisfazer, era o meu desejo que ficava satisfeito. Para Aristóteles, era a minha alegria que precisava encontrar esse caminho, precisava encontrar o seu objeto de desejo. Pois bem, para Jesus, não é nada disso. Para Jesus, o que importa não é o meu desejo. O amor de Jesus é satisfazer o ser amado. Ou seja, é satisfazer, dar amor ao outro e não receber nem que o meu desejo seja primordial. O meu desejo é amar ao outro amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ou seja, o amor de Jesus, ele fala de uma relação de abnegação. E é até interessante se a gente parar para pensar nas provas de amor, né? Pessoal, quando alguém pede uma prova de amor, ninguém pede um beijo, né? Isso mais hoje em dia, isso é muito trivial. Ou seja, o que as pessoas pedem como prova de amor? O que se pede? O que as pessoas pedem de fato quando elas querem uma prova de amor? Se você realmente me ama, você vai largar o boteco, o pagode e o samba. Nossa! Isso é um sacrifício. Isso é algo muito difícil para a gente fazer. Porque a prova de amor de Jesus, do amor de Jesus, está invariavelmente vinculada a algum tipo de sacrifício. É um sacrifício que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir mão de algo que é muito, muito, muito importante para mim. Porque a partir daí eu vou sim dar uma prova de amor. Ou seja, eu amo mais o outro do que a mim. Olha que interessante isso, né? Ou seja, o amor de Jesus é um amor completamente distinto do amor de Platão e do amor de Aristóteles, que ambos tinham uma necessidade em si. O amor de Jesus é uma necessidade do outro, eu tenho que satisfazer a necessidade do outro, né? E a gente vê muito isso em relações filiais, que muitas vezes as mães, elas se abstêm muitas vezes do seu papel de mulher, do seu papel social, do seu papel. E é interessante porque aí tem uma romantização da questão de gênero que coloca na mulher a responsabilidade única de cuidar dos filhos. Interessante para a gente. Essa questão de gênero também, talvez a gente vá fazer uma live só para a gente, enfim, falar um pouco mais disso aí, que eu acho que valeria a pena da gente também pensar. E aí, pessoal, eu vou pegar, né, a partir desse panorama todo, eu vou começar a enfocar o amor romântico, o amor dos amantes, o amor dos filmes, o amor da literatura, aquele amor que no final de novela todo mundo sai chorando, né? Uma linda mulher, aquele final maravilhoso, comer, rezar e amar, enfim. É desse amor que eu vou falar agora. É desse amor que a gente vai começar a problematizar algumas questões que acho que valem a pena da gente refletir sobre elas. Vamos lá.
O que a gente ouve muito falar do amor romântico? O amor romântico tem aquela célebre frase. Qual é a célebre frase do amor romântico? Qual é? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Qual é a célebre frase do amor romântico? No final dos filmes, a legendinha que aparece lá antes do the end, antes do fim, qual é a legenda que aparece lá? E viveram felizes para sempre. E aí, pessoal, a gente vai ter que começar a problematizar essa afirmação. Por quê? Essa afirmação, eu te amo, quase. Quase, Luciana. Quase foi eu te amo. Exatamente. E viveram felizes para sempre. Isso mesmo, Marcelo, professor. Valeu. O que significa, quais são os problemas que tem essa frase e viveram felizes para sempre? Bom, essa frase ela tem dois problemas, né, que a gente vai questionar a partir do amor romântico, a partir do e viveram felizes para sempre. Tem duas questões muito problemáticas nessa relação. Bom, a primeira delas, eu vou começar pela ordem, né? E viveram felizes para sempre. Eu vou pegar a primeira palavra, felizes. Bom, vamos lá, pessoal. Qual é o conceito de felicidade? O conceito de felicidade é um conceito que vem da filosofia grega, que é o conceito de eudaimonia. Ou seja, o conceito de daimon, que o Jung trabalha muito bem, que tem um livro que é do James Hillman, que vale muito a pena vocês lerem, que é a psicologia analítica em busca de uma psicologia da religião. E ele fala o que é o daimon, o que é o daimon. O daimon é um gênio que todos nós temos, e esse gênio, ele é um gênio que vai potencializar tudo aquilo que nós somos, ou seja, ele vai nos dar a alegria e a felicidade para que a gente possa estar no mundo, para que a gente possa viver o mundo. E é tão interessante porque esse conceito de eudaimonia, de felicidade para os gregos, vocês sabem como que eles descreviam esse conceito? A eudaimonia é exatamente a felicidade. E a felicidade é aquele momento que eu não gostaria que ele acabasse de forma nenhuma. Tanto é assim que nós temos pouquíssimos momentos de felicidade do nosso dia. E é tão interessante que quando nós vivemos esses momentos de felicidade, a gente quer sempre repetir esses modelos de felicidade. A gente quer voltar para aqueles mesmos lugares que nós viajamos algum dia que nós somos felizes. A gente quer rememorar situações, pessoas, músicas que nos tocaram o coração, que nos fizeram muito felizes. Nós queremos beijar de novo, como se fosse a primeira vez, porque aquela primeira vez eu fiquei muito, muito feliz. Só que isso não acontece. Os momentos de felicidade, eles são escassos, eles são esparsos, eles são raros na nossa vida. Por isso que os gregos diziam que a felicidade era aquele momento que eu gostaria que ele fosse eterno. Eu gostaria assim que aquele momento não acabasse de forma nenhuma. Eu queria que aquele momento durasse para a vida toda. E aí, se nós somos e viveram felizes para sempre, o feliz que traz conceito de felicidade, eu não tenho como ser feliz a vida inteira. Eu não tenho como ter momentos de felicidade a cada minuto da minha vida. Aliás, pare para pensar, qual foi o último momento de felicidade que vocês tiveram? Lembra qual foi? Aquele momento que, nossa, eu queria muito curtir esse momento. Eu queria que o tempo parasse agora e eu ficasse só curtindo esse momento. Quem lembra? Quais foram os momentos de felicidades que cada um de vocês viveu ultimamente? Vocês lembram? Tempo de pandemia tá difícil, né? E aí? Alguém se arrisca a contar para mim aí quais foram os últimos momentos de felicidade que nós vivemos? Porque a felicidade, ela não está ao nosso alcance todo dia. E tem uma outra questão, que quando alguma coisa me faz feliz, aquela coisa, aquele objeto, aquela situação, aquela pessoa, ela não repete mais.
eu não tenho como repetir momentos de felicidade. Ou seja, eu como ser desejante, eu vou buscar outros momentos de felicidade. Eu vou buscar outras formas que vão me alegrar e vão me deixar feliz. Porque aquele momento que me alegrou naquele momento não me alegra mais. O primeiro beijo, ele é o primeiro. E o segundo beijo já é diferente. E já não vai ser igual ao primeiro, porque ele é o segundo. Então não tem como eu tentar buscar essa relação da felicidade, ou seja, tentando repetir essa relação. Logo, viveram felizes para sempre, nossa, é muito difícil. E agora vem o segundo ponto, que é para sempre. Pessoal, para sempre, ele está na categoria da língua portuguesa como um advérbio. Isso mesmo. E ele quer dizer, sabe o quê? Eternamente, perpetuamente. Pessoal, o que é uma coisa perpétua? Bom, vamos lá. Se nós sabemos que a felicidade, ela não pode, e a gente não consegue ter a felicidade de forma duradoura por muito tempo, como é que eu vou dizer que foram felizes para sempre? Tem uma questão que ela não bate, que ela não encaixa aí. Qual é que é? Que o para sempre é uma questão perpétua, ou seja, eu invariavelmente serei feliz desde que eu casei até o fim da minha vida. Desde que eu comprei o meu carro, e ele nunca deu problema. O meu carro, nossa, ele vai ter sempre o cheirinho de zero. Nossa, a comida da minha mãe era a coisa mais maravilhosa do mundo. E pronto, e desde que eu como aquela comida, eu vou ser feliz. Só que as coisas são perecíveis, a minha mãe já não está mais conosco e as coisas vão modificando. Não existe nada que seja perpétuo em termos de felicidade e em termos de relacionamento. E agora vai a primeira questão que eu acho muito legal para a gente tentar resolver esse imbróglio do viveram felizes para sempre. Pessoal, gostaria muito que vocês anotassem, papel e caneta na mão aí. O tio vai falar uma coisa agora que é muito importante. Pessoal, nenhuma, não sei se eu fui claro, vou repetir mais uma vez, nenhuma relação nos é dada. Todas as relações que nós temos são relações construídas. O que isso significa? Significa que se eu de fato quiser amar a minha esposa, amar o meu esposo, amar a pessoa que está ao meu lado, eu tenho que construir cotidianamente, dia a dia, pedrinha por pedrinha, afeto por afeto, carinho por carinho, uma relação que só a partir dessa construção entre eu e a outra pessoa que nós vamos conseguir ter momentos. Só a partir dessa relação conseguiremos ter momentos de felicidade e não viveremos felizes para sempre. O que eu quero dizer com isso? Hélio, você acredita no amor romântico? Com certeza. Sou um romântico inveterado, acredito no amor romântico, mas eu acredito principalmente que a gente só consegue ter esse amor romântico se nós conseguirmos nos reinventar a cada dia. Se nós de fato conseguirmos ter criatividade e imaginação para que eu me descubra e para que eu descubra o meu parceiro, para que eu descubra a minha parceira. E aí, cada dia eu vou construindo uma relação em que esses momentos de felicidade passam a existir. Se eu deixar uma rotina, se eu deixar um padrão de comportamento, um padrão na minha relação se instalar, provavelmente eu tenho uma possibilidade gigantesca de perder o interesse. Eu tenho uma possibilidade muito grande de não conseguir mais ter o romance, ter o encantamento, ter uma relação de ineditismo com a minha relação. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes a gente não consegue se reinventar. Somos humanos. Por isso que muitas vezes a gente procura terapia, por isso que muitas vezes a terapia de casal é muito bem-vinda,
Por isso que muitas vezes a gente tem a necessidade sim de buscar um apoio, um auxílio. Porque o que é mais fácil hoje? É mais fácil eu pular cerca, é mais fácil eu trair, é mais fácil eu cometer adultério, é mais fácil, enfim, é muito mais fácil eu me encantar pelo novo. Mas vamos entender, pessoal, que novo é esse? Que novo relacionamento é esse que vem me encantar novamente para que eu abra mão do meu casamento, do meu relacionamento, da minha namorada, do meu namorado, enfim, e eu vá para essa nova aventura. Como seria legal se a gente pudesse se aventurar com aquela pessoa que está conosco há mais tempo? Como seria legal isso? Em nenhum momento aqui minha fala é moralista ou tem um cunho religioso nisso, não. É só para que a gente possa olhar para a gente e a gente ver o que de fato está faltando na relação. Muitas vezes, pessoal, eu já tenho tido isso, uma experiência significativa no consultório, muitas vezes um adultério, muitas vezes uma pulada de cerca, uma traição, ela é capaz, sim, sabe, de fazer o quê? Gerar uma nova consciência nas pessoas, no casal. Por que isso? Porque quando eu traio e eu consigo perceber que o que eu estou fazendo é uma busca que deveria ser uma busca primeiro em mim e não fora de mim, quando eu tenho minimamente essa consciência, automaticamente eu posso sim olhar de volta para o meu casamento, para o meu relacionamento. E isso acontece muitas vezes até de uma forma que fortalece o casal. Porque o casal pode, a partir daí, começar a namorar de novo. Por que a gente não pode namorar? Por que pronto, a partir do momento que eu casei, agora não tem mais namoro? Nossa, não. A gente deve namorar sim. A gente deve criar uma atmosfera de amor, de carinho, de afeto. Sim, claro. A gente deve se apaixonar, se reapaixonar. A gente deveria namorar, renamorar, casar, descasar, recasar. Por quê? Porque cada vez que eu me reinvento, eu tenho a possibilidade sim de me descobrir e descobrir meu parceiro. Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade do encontro com o outro, e esse outro é algo que eu preciso construir também dentro de mim, a gente tem uma possibilidade muito, mas muito grande de conseguir ser feliz, que é justamente o que a gente estava colocando aqui agora, né? De e viveram felizes para sempre. Essa relação do viveram felizes para sempre tem que ser construída, ela não nos é dada. E é tão interessante porque a gente acredita que existam pílulas mágicas que vão fazer esse trabalho por nós. Não existem, pessoal. Somos nós que temos que construir cada degrauzinho, cada pilar da relação. Somos nós que temos que construir. E é tão interessante porque muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, Hélio, mas eu tenho. Como é que se. Um termo até que se torna meio usual. Como é que é? Nossa, Hélio, mas eu tenho o dedo podre para escolher os meus relacionamentos. Né? Nossa, eu no amor eu sou uma negação. Parece que eu tenho o dedo podre para escolher. Vamos entender o que significa esse dedo podre para escolher. Bom, primeiro, quando alguma relação afetiva, amorosa na minha vida, ela começa a se repetir, se repetir e se repetir, e geralmente essa repetição está associada a algum tipo de fracasso ou insucesso amoroso, é porque alguma coisa em mim tem que ser olhada. É alguma coisa que, a partir dos meus comportamentos, eu preciso minimamente observar para entender o que está acontecendo que eu não consigo ser feliz no amor, por exemplo. E essa questão do dedo podre, ela só é um sinalizador, ela é um indicador que algumas coisas que eu preciso olhar, que eu preciso enxergar na relação, eu não tenho enxergado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um estudo de caso com a Mary Jane. Para quem está chegando agora, né, na live, Mary Jane é um nome fictício que eu criei aqui para falar sobre os estudos de caso que eu fiz na clínica. Mary Jane invariavelmente se relacionava com homens e todos eles eram déspotas, tiranos, autoritários, abusavam de Mary Jane, faziam com que Mary Jane não conseguisse ter espaço na relação. E ela saía de um relacionamento abusivo, entrava em outro relacionamento abusivo, entrava em outro relacionamento. Ou seja, ela estava só repetindo o mesmo padrão de comportamento. Vamos entender esse caso de Mary Jane para que a gente possa situar melhor. Quando Mary Jane escolhia
um namorado para ela, havia um processo inconsciente que ela escolhia sempre pessoas que tinham uma personalidade muito forte. O que acontecia com isso? Ela se anulava na relação, ela ficava sempre com o papel secundário da relação, ela descentrava o seu eixo de vontades, sonhos e desejos, tudo era canalizado para o outro, porque o outro era a pessoa forte da relação. O outro é quem decidia o que seria feito da relação. O outro era a pessoa impositiva e dizia exatamente como é que as coisas iam funcionar na relação. Ou seja, Mary Jane não tinha nenhum tipo de trabalho de escolher, não tinha nenhum tipo de trabalho de opinar, ou seja, ela tinha um papel de coadjuvante nessa relação. Com o tempo, a terapia foi acontecendo e aí Mary Jane começa a se dar conta que ela tinha um ganho secundário nessa relação da alienação, do abandono das suas vontades e dos seus desejos e do seu dedo podre. Ela tinha um ganho fantástico nessa relação. E qual era o ganho que ela tinha? Ela simplesmente não precisava fazer absolutamente nada da vida dela, pois o namorado fazia tudo. Então vejam que o dedo podre dela tinha uma função inconsciente pela qual ela se motivava e ela era direcionada para esse tipo de relação. Ou seja, o abandono, a solidão que ela sentia, era uma solidão que a levava a sempre depender do outro. Esse é o conceito de solidão. Solidão é quando eu não consigo me manter comigo mesmo e eu preciso do outro para viver. Eu preciso do outro para dizer quem eu sou. Eu preciso do outro para me completar nessa relação. E aí é claro, pessoal, que a gente tem vários, digamos assim, vários provérbios, né? Ou vários ditos populares que falam da metade da laranja, que falam da relação de que agora somos um, ou seja, quando a gente casa, nós acabamos sendo uma pessoa só. Ou seja, e aí está o grande erro, né, das relações. Querem ver como é que funciona isso? Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Por que mesmo que eu preciso perder a minha individualidade para me relacionar? Por quê? Por que eu tenho que deixar de existir, deixar de ser eu mesmo para poder me relacionar com uma outra pessoa? Por quê? Por que eu tenho que necessariamente deixar os meus amigos de lado, deixar a minha vida pregressa de lado para entrar numa nova relação? Por quê? Isso é uma pergunta. Quero respostas. Respostas não, quero reflexões com vocês aí. Porque daí eu tenho a sensação, ou a percepção, ou até mesmo a impressão de que eu só vou ser aceito ou aceita pelo outro se eu não tiver uma vida passada. Eu só vou poder me relacionar com a outra pessoa se eu de fato negar o meu passado. Nossa, comecei a namorar hoje, pronto, virei um anjo, quase um santo. Olha a minha auréola aqui, que bonitinha, a minha auréola. Não existe isso. A gente não pode negar quem a gente é para se relacionar com o outro. Eu não posso em nenhum momento colocar a minha individualidade em xeque sob pena de eu perder quem eu sou. Eu já não vou mais saber quem eu sou a partir disso. Por quê? Porque a minha identidade simplesmente não existe mais. Eu perdi a minha individualidade. E é legal da gente parar para pensar. Por que mesmo que a gente faz isso? Porque a gente quer ser aceitos pelo outro. Exatamente, Elaine. Negar o passado é negar a si mesmo. Perfeito. Então, é bom que a gente pare para entender que a solidão, ela se aloja no nosso psiquismo justamente no lugar em que eu mesmo não me basto. Eu preciso sair do meu
do meu eixo, eu preciso sair de quem eu sou para poder encaixar nessa outra relação. O que acontece? Quando o outro vai embora, ou quando eu não tenho mais o relacionamento, a solidão, pum, eclode novamente. Aliás, a solidão, ela nunca deixou de existir. Ela sempre esteve lá. Só que ela estava mascarada pela relação. Qual que é, o que a solitude vai nos dizer? A solitude é um outro conceito que ela vai nos dizer o seguinte, que eu posso estar sim feliz comigo mesmo. Eu posso estar sim conectado comigo sem deixar de ser. Eu posso, perdão, estar conectado com o outro e conectado comigo. Eu não preciso me desconectar de mim para viver uma outra relação. Aliás, pelo contrário. Quanto mais eu estiver conectado comigo, mais eu posso fazer com que essa relação cresça, mais eu posso dar de mim para essa relação. E aí a gente começa que a pandemia, ela veio revelar, ela veio aflorar uma série de questões que estavam, digamos assim, submersas no nosso dia a dia. A pandemia ela tanto veio aflorar o nosso sentimento de solidão, como o sentimento desses tipos de amor que eu falei aqui. Tanto o amor platônico, como o amor aristotélico, como o amor de Jesus. Por que ela veio aflorar isso? Porque quando a gente começa a ter uma relação mais próxima com o outro, isso faz com que as minhas máscaras, os meus fantasmas, também apareçam mais. Qual é a máscara que muitas vezes cai na relação? Por que a gente diz, né, que primeiro tudo é paixão, depois vira amor, depois quando dá beijo na testa e chama de pai e mãe, acabou tudo, né? Aí não tem mais amor, aí não tem mais sexo, acabou tudo. Por que a gente brinca com essas relações? Porque parece que depois que eu caso, eu começo a me relacionar, eu não posso mais ter alegria, eu não posso mais ter a minha vida independente do outro. Não, eu tenho que ter como se fosse uma clausura, um cárcere, em que eu fico totalmente aprisionado naquela relação. Não, não deveria ser isso. Mas hoje em dia a gente tem muitas relações e muitas questões que acabam fazendo isso. E por que isso acontece? Nossa, pessoal, aí milhões de coisas acontecendo, milhões de coisas que podem estar nesse perfil aí. Nossa, pessoal, já falei demais. Vamos às perguntas aqui agora sobre esses temas que a gente vem discutindo, que a gente vem falando, que a gente vem trocando aqui. Pergunta da Aline, mas que seria da felicidade sem a tristeza, o amor sem o ódio? Esses sentimentos contrastantes são fundamentais, não? Claro que são, até mesmo porque só existe a luz porque existe a sombra. Agora, eles são fundamentais em qual medida, Aline? Isso é legal da gente parar para pensar aqui. Eles são sentimentos humanos, eles são sentimentos que nos revelam, eles acionam em nós potenciais emocionais que talvez sem eles nós não teríamos, mas ao mesmo tempo eles também podem nos adoecer. Por quê? Por que o amor e o ódio eles podem nos adoecer? Bom, primeiro, de qual amor que a gente está falando, né? O amor não correspondido, o amor de posse, o amor que eu digo que você é minha mulher, você é meu filho, você é meu amigo, ou seja, o sentimento de posse desse amor, ele pode ser muito doentio. Assim como o ódio também pode ser extremamente doentio. Assim como o ódio também pode ser libertador. Muitas vezes, quando eu odeio alguma coisa, primeiro, que ele tem alguma parcela de mim. Ou seja, quando eu odeio uma pessoa, eu odeio meu namorado, eu odeio meu ex-marido, eu odeio minha mulher, eu odeio... Enfim, o sentimento de ódio, ele é revelador de uma parcela da nossa personalidade que precisa ser olhada. Por quê? Porque se eu olho para esse ódio que mobiliza uma energia tão grande, geralmente, pessoal, aquilo que eu odeio é o que eu não tenho ou é algo igual a mim. Pare para pensar nisso, eu vou repetir. Geralmente aquilo que eu odeio é algo que é muito parecido comigo ou algo que eu não tenho e que eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. Parem para pensar nisso, acho que vale a reflexão.
E por que não se pode amar mais de uma pessoa? Olha, eu não sei, a Cris está perguntando isso. A gente pode amar várias pessoas, dependendo do amor, dependendo da cultura. Se a gente vive o poliamor, a gente pode amar, e se eu for, vamos supor que eu sou bissexual e eu sou adepto do poliamor, nossa, eu posso amar não sei quantos milhões de pessoas que tem na Terra, mas enfim, boa parte delas eu posso amar. A questão é que o que tu traz, Cris, é uma questão que muitas vezes é definida por um código social, por uma regra religiosa que nos impõe muitas vezes a monogamia. Existem culturas e religiões que isso é visto de uma outra forma. Então, que a gente pode amar? Pode. A gente pode amar como Jesus amou, que amou todo mundo, que chamava todo mundo de irmãos e tal. A gente pode amar as nossas famílias, a gente pode amar os nossos amigos, a gente pode amar, talvez tu tenha desejo de amar uma pessoa, tu está falando do ponto de vista conjugal e tal. E aí é uma questão, enfim, que vai passar muito pela tua relação com o teu parceiro. Talvez o teu parceiro tope uma relação aberta. E aí, pessoal, onde há contratos estabelecidos e as duas partes topam, não há por que a gente interferir, a gente achar que é algo, digamos assim, anormal, ou seja lá, alguma coisa assim. Ele poderia dizer algo sobre o amor inventado? Nossa, esse amor inventado aqui é muito. A Luciana. A filosofia nos ensina que o que a gente sente, né, a gente enquanto espécie, nós não teríamos amor, nós teríamos instinto. Né? E até hoje nós temos instinto, nem sempre somos levados pelos instintos, mas os instintos eles habitam até hoje, especialmente do ponto de vista fisiológico, aquilo que somos, aquilo que muitas vezes respondemos e tal, do ponto de vista da fisiologia. E o amor, ele é um amor inventado porque ele foi sendo construído culturalmente. Ou seja, assim como eu falei antes, né, é que nada nessa relação de afeto nos é dado e todas elas são construídas, o amor também é uma construção cultural. Tanto é assim que na África existe um tipo de amor. Eu tive a oportunidade, pessoal, de trabalhar no Banco Mundial, um projeto do Banco Mundial de 2004 a 2008, se não falha a memória. Eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde indígena. Então, vejam que interessante. Olha como a cultura ela é uma relação muito própria das novas formas de entender o corpo, o amor, as relações afetivas. Eu trabalhei com uma etnia chamada os Enauenenauê. E os Enauenenauê, eles são, se não me falha a memória, do sul do Pará. E para essa etnia, 6 meses do ano eles são mulheres, independente do gênero, e 6 meses do ano eles são homens. E as relações sexuais se dão nesse nível. Ou seja, é um outro tipo de amor em que, por exemplo, as relações normativas heterossexuais ou homossexuais não passam pela relação da cultura. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma outra etnia, que são os chavantes, que eles acreditam na consubstancialidade da relação. Pessoal, vejam como é interessante a cultura e a relação do amor inventado. Olhem esse caso aqui. Os chavantes eles acreditam na consubstancialidade da relação. O que isso significa? Significa que eu casei com a minha esposa, até aí não há diferença nenhuma, mas como quando ela engravida, todo o meu clã de parentesco masculino, ou seja, meu pai, meus irmãos, meus primos, meus tios e meus avós, todo o meu clã de parentesco masculino, todos eles vão colocar a sua substância dentro da minha esposa. Porque eles acreditam que na consubstancialidade da relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que para aquela criança nascer forte, ela precisa da substância de todo o meu clã de parentesco masculino. Olha que interessante. Imagina, nós estamos fazendo um trabalho com a etnia chavante para
para trabalhar DST, HIV/AIDS com eles, porque o índice deles estava alto, porque eles estavam saindo da aldeia indígena e indo para as cidades. E lá encontravam um parente que estava grávido, só que essa parente era um parente distante dele, que tinha casado com um não indígena, enfim. Depois, se quiser, eu posso explicar melhor esse caso, mas é um caso muito interessante que fala do amor inventado. Ou seja, o amor inventado ele passa necessariamente por uma questão cultural, e não tem como ser diferente dessa forma. Ok? Outra pergunta. Por que as pessoas ficam em uma relação ruim, sem amor? Seja do amor do Romeu e Julieta, seja do amor dos simples mortais. Nossa, essa outra pergunta aqui, Eliane, dá uma tese, né? Bom, o que eu percebo que muitas vezes, por que as pessoas muitas vezes ficam em relações ruins? Né? Bom, primeiro, para ficar numa relação, ela não é tão ruim assim. Que todos nós temos algum tipo de ganho secundário nas relações que fizemos. Invariavelmente, nós temos ganhos secundários em quaisquer relações que estejamos vinculados. Okay? Primeira questão é essa. E a segunda questão, que ela é mais recorrente no consultório, é a seguinte. Eu tenho uma tendência muito grande a não enfrentar os meus medos. E os meus medos, muitas vezes, eles são estruturantes da minha personalidade. O medo que eu tenho de me expor novamente, de sair da minha zona de conforto, de largar um casamento de 20, de 30 anos, ele é gigantesco. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou enfrentar aí na frente. Eu não sei se eu vou conseguir uma outra pessoa ou não. Entra na solidão. Ou seja, o medo da solidão, muitas vezes, ele é maior que a coragem que eu deveria ter para enfrentar uma relação ruim. E tem uma outra questão. Se a relação está ruim, por que a gente não tenta melhorar? Por que a gente não tenta um diálogo? Por que a gente não busca outras formas? Por que eu não tento recasar, me reapaixonar? Só que eu prefiro ficar naquela relação ruim, porque muitas vezes uma relação ruim, ela me é extremamente confortável. E de novo, o fato de não ter que enfrentar um medo, o medo que eu digo é o medo da rejeição do outro, o medo que eu vou ter que me relacionar com outras pessoas que eu não conheço, outras pessoas que são outros sistemas, ou seja, o novo, ele causa um impacto significativo que muitas vezes fazem com que eu permaneça nessa mesma relação. Aliás, isso é muito, muito comum de acontecer. E aí a gente fica com alguns chavões assim, né, que é do tipo, ruim com ele, pior sem ele. Olha só, ele é um péssimo marido, mas ele é um ótimo pai. Pessoal, olha só, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quando a gente começa a relativizar uma relação, é preciso com a máxima urgência que a gente olhe para essa relação. Repetir. Quando a gente relativiza uma relação, quando o meu critério passa a ser algo que antes eu não tinha e agora eu passo a aceitá-lo, antes ele nem fazia parte dos meus critérios e agora ele faz parte por uma questão de eu tentar acomodar a relação, cuidado, porque essa relação precisa ser olhada com a máxima urgência. Ok? Relações amorosas são espelhos? Olha, elas podem ser espelhos côncavos, convexos, podem ser, tem que a gente chama, né, da função atrás do espelho também na psicologia. O que é isso, Luz? O que a gente pode falar disso, né? As relações amorosas, elas espelham sim as minhas necessidades, elas espelham o parceiro que eu vou buscar, elas dizem sim do que eu acredito de amor, que eu acredito de perspectiva de futuro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar onde. Ou seja, muitas vezes eu posso até me espelhar no outro, muitas vezes eu projeto no outro questões que eu deveria trabalhar, e isso muitas vezes é um passo para que essa relação se dissolva. Por quê? Primeiro, vamos entender o que é uma relação projetiva, né? Relação projetiva é quando eu tenho algo que ele é meu, um conteúdo psíquico que é meu,
e eu coloco para o outro. Eu digo que o outro é o responsável por isso. O outro é a pessoa que vai me tirar da solidão. O outro é a pessoa que vai fazer meu mundo feliz. Estou projetando no outro uma necessidade que é minha. Eu estou projetando no outro algo que eu deveria me preencher e eu me preencho com o outro. Ou seja, essa relação projetiva, quando o outro sai da relação, nossa, o buraco vazio acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas funções de espelho, porque ao mesmo tempo que eu posso ter uma função de espelho de narcisismo, né, que eu só vou enxergar, eu só vou me relacionar com o outro se o outro concordar comigo, eu só vou me relacionar com o outro se o outro for igual a mim, eu só me relaciono com o outro se o outro fizer as minhas vontades. Isso é uma relação puta narcisista infantilizada, né, de crianças mimadas. E, aliás, hoje em dia a gente vê isso com uma certa frequência no consultório. Ou também eu posso ficar fazendo o quê? É você que vai responder, é você que vai me fazer feliz. Nossa, cuidado. Isso é uma relação muito sensível, muito delicada e que geralmente não acaba bem. Vamos para outra pergunta. Hélio, e os sentimentos que permanecem depois que as relações findam? Nossa, muito boa pergunta, Ana. Bom, primeiro, se os sentimentos eles permanecem, é porque talvez essa relação tenha acabado para uma das partes e para outra não. Que ele permanece ali. E é legal da gente fazer uma análise, fazer uma avaliação disso, né? Por que mesmo que esse sentimento permanece? É interessante quando a gente vai, por exemplo, a gente vai tomar uma atitude de findar um relacionamento. A primeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte: eu fiz tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, para que aquele relacionamento desse certo. Eu usei todas as minhas fichas, eu dei todos os cartuchos que eu podia fazer para a relação dar certo. Eu fiz isso de verdade. Eu estava inteiro na relação, ou eu estava com um pé dentro, um pé fora, estava com o olho comprido lá naquela outra pessoa. Como é que é isso? Então, a primeira questão que acho que a gente deve fazer é avaliar isso, sabe? Para saber se realmente, né, o fim desse relacionamento, ele realmente vai ser... ele realmente condiz com algo que eu estou sentindo. Né? A primeira questão é essa. Uma outra questão que é legal da gente avaliar também nessa tua pergunta é que nem sempre a gente consegue ter reciprocidade no amor e no afeto, nem sempre. E é uma questão que eu vou ter que saber trabalhar. Qual que é o meu ponto? Até quando eu vou dar conta de eu fazer, de eu propor, de eu buscar, de eu incentivar, de eu estimular o meu parceiro, a minha parceira, e não receber algo, ou não receber aquela medida que eu gostaria de receber em troca. Porque uma questão é certa, pessoal: relacionamentos, expectativas. Ah, não devemos ter expectativas. Ok, então a gente não é mais humano, né? A gente sempre vai ter expectativa numa gradação maior ou menor, mas a gente sempre vai ter expectativas da relação. Então é legal, né, que a gente possa olhar para esse afeto e perceber até que ponto eu fiz tudo que eu podia ou até que ponto eu dou conta de continuar numa relação em que eu não recebo da mesma forma como entrego. Questão sensível, né? E quando a felicidade morreu há anos e somos obrigados a viver assim há anos? Bom, Melissa, olha só, a gente só é obrigado se tiver alguma arma, né? Ou se a gente tiver sobre algum tipo de coerção ou prisão, ou enfim. Fora disso, não há nada que nos obrigue a ficar numa relação, né? E é tão interessante que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós terceirizamos as responsabilidades da nossa falta de coragem para os nossos filhos. Pois é, então eu não posso me separar agora, não posso sair do casamento porque eu tenho meus filhos muito pequenos, não vai dar certo. Será mesmo? Será mesmo que aí não tem uma certa desculpa escondida nessa narrativa? Será mesmo que não tem? Será mesmo que quando a gente não quer, a gente não pode buscar outros espaços, a gente não pode buscar autonomia, a gente não pode buscar outras formas de se relacionar? Acho que a gente tem totais condições de fazer isso. Agora, para isso, obviamente, eu tenho que assumir alguns papéis na minha vida que talvez, pela própria relação de acomodação, que muitas vezes o casamento proporciona, eu não tenho tido espaço, ou ainda eu não queira nem triscar nessa possibilidade
da autonomia. Porque, pessoal, toda autonomia tem um preço, não tem volta. O que o narcisista se atrai em outro narcisista? A possibilidade de haver amor nessa relação, já que os dois querem ser dominantes na relação? Bom, ótima pergunta, Andréia, mas nem sempre o narcisista é um dominante. A única questão que domina o narcisista é o espelho, né? Ou seja, a vontade que ele tem de ser admirado e tal. E muitas vezes acontece o quê? Que o narcisista ele pode retroalimentar o narciso do outro. Sim, eu te admiro tanto, nossa, mas tu é muito legal, nossa, mas tu é a melhor mulher do mundo, não, mas tu é o melhor homem do mundo, nossa, mas, nossa, o teu corpo tá ali, nossa, o teu corpo é que tá ali, nossa, a gente malhou tanto hoje, tu também malhou tanto hoje. Ou seja, existe uma relação também que ela é uma relação circular e que ela se retroalimenta do narciso. Isso também pode acontecer, aliás, isso é muito comum de acontecer. Pare para pensar até que ponto os narcisistas não se buscam. Eles buscam outro espelho que vai fazer justamente a função que o espelho físico faz para ele. Outra pessoa pode fazer a função do espelho emocional nessa relação, o que é muito comum de acontecer também, não é raro não. Qual o limite de lutar pelo relacionamento? E se humilhar diante do outro não é querer do outro? Nossa, ótima pergunta. Bom, qual é o limite? O limite é que eu nunca devo perder a minha identidade. Eu nunca devo exceder aquilo que vai fazer com que eu perca critérios e valores e crenças que para mim eram quase que inafiançáveis. Eu não posso me permitir estar numa relação em que eu, para gostar do outro, ou para que o outro goste de mim, para que eu esteja na relação, eu tenho que deixar de ser eu. Eu tenho que perder algo que me dá identidade, algo que diz quem eu sou, o meu lugar no mundo. Não, olha só, beleza, tu quer me amar? Então vamos lá, né? O amor de Cristo, uma prova de sacrifício. Largue o seu trabalho, eu te sustento, tu vai ficar em casa só. Aí realmente nós seremos felizes para sempre. Se você é uma pessoa que tem um trabalho, que tem autonomia, que tem, enfim, que a tua identidade se expressa e se traduz de alguma forma na função laboral que você exerce, seja ela qual for, cuidado. Porque essa pessoa que faz esse pedido, ele está pedindo justamente para você deixar de ser você mesmo. E isso é muito sensível, isso é muito delicado. Ok, senhoras e senhores, já estamos quase encerrando aqui. Realmente devemos perder a nossa essência, enfim. Pessoal, eu tinha zilhões de coisas para falar para vocês ainda, mas o nosso tempo não nos permite isso. Se teve alguma questão que vocês trouxeram aqui que eu não dei conta de responder, ou enfim, o que ficou meio que solta no ar, me mandem um direct, eu respondo para vocês. Tenho o maior carinho em responder as perguntas ou os questionamentos que vocês fazem. Muitas vezes aqui a gente não consegue, né, trazer tudo que a gente pensa, mas enfim, teremos outras lives também. Espero que vocês sugiram temas para que a gente possa pensar mais essa relação do amor e solidão em tempos de pandemia. Queria deixar aqui o meu agradecimento por todos vocês que entraram aqui. A Geni entrou atrasada, né? A Geni Vitor botou ali uma mensagenzinha que tinha chegado atrasada e tal. Enfim, pessoal, queria muito deixar aqui o meu carinho, o meu afeto por vocês, dizer que está sendo muito legal fazer essas lives, né? Acho que a gente aprende, acho que eu aprendo muito, ainda que eu não consiga ter uma interação como eu gostaria com vocês, mas enfim, aprendo muito sempre. E é legal de vocês trazerem novos temas. Por exemplo, semana que vem, o que vocês querem que a gente comente? O que vocês querem que a gente fale aqui semana que vem, né? A Anica está dizendo que é assunto para mais lives, né? Muito bom, primeira vez que consigo ver ele participar. Seja bem-vinda, Renata. Seja bem-vinda. Grande André Rodolfo, amigo querido. Enfim, pessoal, sou todo ouvidos aqui para vocês. Se vocês quiserem trazer outras questões, outras possibilidades, outros temas para a gente debater, nossa, vou ter o maior carinho, viu? E, enfim, são sempre bem-vindos. Podem chamar mais pessoas para participarem da live.
Agora o Instagram está me dizendo aqui que falta um pouquinho para acabar. Faltam 17 minutos, 17 segundos para a gente acabar aqui. Enfim, pessoal, gostaria de desejar um ótimo final de semana para vocês. Curtam bastante e pensam, cada relação é construída, não é dada. Construa a relação de vocês.